Hello creators, this is me, Teacher Luma. E no vídeo de hoje eu vou te dar algumas estratégias para parar de traduzir tudo do inglês para o português e do português para o inglês e pensar direto em inglês, porque isso é um passo essencial para a sua fluência. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, se você precisa de ajuda com isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Se já é inscrito, ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. E bora pro vídeo, sem mais enrolação. Bom, antes da gente começar a falar as dicas de fato, a gente precisa entender esse paradoxo, né? Como que eu vou pensar numa língua direto, sem usar a minha língua, se essa língua que eu quero falar eu ainda não sei? Fez sentido a pergunta? Espero que tenha feito. Mas é o seguinte, galera, não vai ser do dia para noite. Você não vai simplesmente começar a falar inglês, né? Não tem esse passe de mágica. A gente começa realmente precisando traduzir algumas palavras, a gente vai entender alguns cognatos, alguma coisa a gente vai entender pelo contexto, mas isso não significa que a tradução é sua inimiga. Se você é iniciante, você precisa traduzir coisas, porque sem a tradução você não consegue aprender o tanto que você poderia. O problema é quando você não consegue, depois de 1 ou 2 anos estudando inglês, desapegar. Você continua precisando traduzir, você continua fazendo esse processo de pega uma palavra em português, põe ela em inglês, aí tenta formar a frase do mesmo jeito que você formaria essa frase em português. Não vai dar certo e isso é um processo muito mais estressante para o nosso cérebro. Então, em um determinado momento, você precisa tentar pensar direto na língua-alvo. Isso vai ser menos cansativo quando você quiser falar inglês, porque o processo que está acontecendo ali dentro do seu cérebro o teu cérebro percorre um caminho mais curto para achar a informação. Então, para fins pedagógicos, vamos pensar que de um lado do meu cérebro está armazenado minha língua materna, o português, do outro lado está armazenado o inglês. Então, quando eu não sei algo aqui, o meu neurônio vai, manda uma sinapse para cá e fala: ei, como é que é isso aqui? Você tem essa resposta? Aí o português fala assim: eu tenho. Volta para cá. Ó, cabeça é a palavra que você quer falar. Ai, cabeça. E aí, professor, professora, alguém vai chamar, head, you mean head. Quando você tá aqui, você tá falando inglês, e você procura aqui mesmo, pô, eu não sei essa palavra, mas eu vou explicar o que que é. Do you know this part here, this part, this, here, everything? Oh, your head. Acho que eu estraguei meu cabelo. Quando esse caminho percorrido ficou só do lado de cá, você gastou bem menos energia, porque você não precisou fazer vai. Você ficou só assim, Então, basicamente é isso. É menos sofrido quando você já pensa direto em inglês. Mas existe todo um processo para a gente conseguir fazer isso. E é isso que eu vou te ajudar a fazer, se você seguir o que eu vou te falar no vídeo de hoje. Então, bora para a primeira dica. A primeira coisa que eu gosto muito de fazer no nível iniciante, por exemplo, comecei a aprender italiano. E aí eu quero saber uma palavra em italiano. É bem mais fácil quando essa palavra já está direto em italiano e eu quero só entender o que ela significa. Em vez de jogar no tradutor ou de pesquisar a palavra tal em português, o que eu faço? Eu vou no Google Imagens e aí eu jogo aquela palavra. Por exemplo, sei lá, fratello, é o que vem na minha cabeça agora. Fratello é irmão em italiano. Então, se eu jogar no Google Imagens, fratello, vai aparecer para mim várias fotos que eu vou acabar entendendo que é uma família, que são irmãos, eles são parecidos. E aí eu vou, ok, fratello é irmão. Quando a gente está falando de verbos, a gente pensa assim, não vou jogar no Google Imagens porque não é uma coisa, é uma ação. Às vezes você nem sabe se é uma coisa ou se não é, né? Mas joga no Google Imagens também, porque às vezes a imagem do que é aquilo te ajuda a entender o que é, sem passar pela tradução. Qual que é a diferença para o nosso cérebro? A diferença é palavra, conceito. Quando eu faço o contrário, quando eu busco uma tradução, o que acontece é, meu cérebro viu palavra em italiano, palavra em português, conceito. O caminho para chegar no conceito é mais longo. Então, o que a gente quer é ligar o conceito à palavra direto na língua-alvo. E imagens são um jeito muito fácil, poderosíssimo de conseguir chegar nesse objetivo. Outra forma de você fazer isso é usando flashcards. Flashcards são cartõezinhos que ele tem uma imagem na frente e a palavra correspondente àquela imagem, já na língua alvo, ou seja, já em inglês, atrás. Então, por exemplo, vai ter assim, cat,
você vira, tem a foto de um gato, para te ajudar a memorizar. Qual o problema disso? Existem flashcards prontos, mas será que eles vão ter todas as palavras que eu quero aprender, que eu preciso falar? 2. Vou imprimir flashcards. Vai dar trabalho, vai gastar dinheiro. Não é muito ambientalmente amigável. Como se fala isso? Environmentally friendly. Sustentável. Não é sustentável, né, para o meio ambiente. Então, é algo que a gente prefere evitar. A gente vai consultar, a gente vai olhar no celular, a gente acessa o Google Imagens, a gente pode usar um iPad, um computador. Eu acho melhor manter no campo virtual para a gente não ficar com toneladas de impressões dentro da nossa casa, até porque depois de um tempo você vai jogar aquilo fora, porque você vai, de fato, memorizar as palavras, não é mesmo? Então, bora pro próximo. A segunda dica já não vale tanto para o nível iniciante, ela é mais do pré-intermediário em diante. Use um dicionário inglês para ler a definição da palavra que você não sabe. Então, eu quero saber o que é maintenance. Ao invés de eu ir no tradutor, eu vou procurar um dicionário de inglês, pode ser o Cambridge Dictionary, pode ser o Oxford Dictionary, pode ser qualquer dictionary que tenha na internet, ou o dicionário físico mesmo. E aí eu vou procurar lá, maintenance. E aí eu vou ler a definição em inglês e eu vou tentar entender aquela definição. Dentro da definição vai ter palavra que você conhece, palavra que você não conhece. E é um jeito de você, é tipo um esquema de pirâmide de aprendizagem de vocabulário. Você entendeu mais ou menos, mas aí tem uma palavra que você não conhece. Aí você clica. E aí você leu a definição e tem outra palavra que você não conhece, você clica. E assim sucessivamente. Então, assim, é uma ótima maneira de ganhar vocabulário. Agora, de fato, com um aluno iniciante, não adianta muito, porque você vai entrar lá, vai ler a definição, não vai entender, vai ficar mais aflito do que você já estava antes, vai ficar lá, ai meu Deus, isso não é pra mim, eu não consigo. Então, espera você conseguir entender definições no dicionário, e aí você começa a fazer isso. Geralmente, um aluno de pré-intermediário, ou seja, o aluno que está no seu segundo ano, ele estudou inglês por um ano, está entrando ali no segundo ano de inglês, aí depois de uns 2, 3 meses de aula, já está pronto. Então, eu diria, em geral, 1 ano e 3 meses, vai. Isso pensando em quem faz curso de inglês, porque para aluno particular, para autodidata, esse tempo varia muito. Para gente que faz curso, mas que estuda muito e tal, o tempo varia também. A próxima parece a mais óbvia de todas, mas muita gente não faz. Exponha-se ao idioma. Você quer aprender inglês? Você tem que ouvir inglês, você tem que ler inglês, você tem que estar em contato com o inglês, senão você não aprende. Então, comece a seguir perfis, influenciadores, siga canais no YouTube de gente que fala inglês. E não precisa ser só nativo, viu? Porque na vida real, gente, inglês é a única língua do mundo que tem mais falante não nativo do que nativo. Então, as chances de você falar com um não nativo são maiores do que você falar com um nativo. Você sabia disso? Não fica com esse preconceito de que a inglês é dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Não. Houve franceses falando inglês, indianos falando inglês, bangladeshianos falando inglês, filipinos falando inglês. Tudo isso vai te ajudar a ter uma noção fonológica melhor, Você vai conseguir entender fonemas de pessoas oriundas de diversos países, e isso é uma habilidade fantástica que você vai precisar, porque na vida real você não vai ficar só conversando com o nativo, viu? Vai por mim. Quando a gente está falando de exposição ao idioma, muita gente pensa assim, então eu vou ter que me mudar, eu vou ter que viajar para fora. Não, gente, eu passei mais de 20 anos da minha vida aprendendo inglês no Brasil, eu cheguei na Inglaterra já fluente, então assim, você não precisa estar num país de língua inglesa para aprender inglês. Se fosse assim, nossa, ia ser muito mais difícil. Se fosse assim, não ia ter tanta gente no mundo, mais gente não nativa do que nativa falando, né? Então, assim, não precisa. Você não precisa fazer intercâmbio, ter dinheiro, ser rico. Esteja em imersão. Leia, consuma conteúdo, ouça música, assista séries, veja com legenda, sem legenda, legenda em inglês, legenda em português. Esteja em contato para você normalizar o som das palavras. Uma coisa muito importante, né, que tá dentro desse tema exposição ao idioma, é quando você vai consumir conteúdo no idioma que você está aprendendo, o nível de dificuldade precisa ser gradual, ou seja, você tem que consumir conteúdos fáceis, conforme você vai aprendendo mais, você vai consumindo conteúdos mais difíceis.
Por exemplo, se você está consumindo os vídeos aqui do canal, os nossos vídeos mesclam inglês e português. A gente dá uma explicação em português, mas as palavras-chave são em inglês. Então você não precisa ser tão avançado assim para entender a explicação, porque ela está em português. E ainda assim você vai ter contato com a fonologia, com a fonética, com os sons do inglês, porque as palavras-chave, as frases são em inglês. Então, assim, esse é um bom começo. E aí, conforme você for avançando, assim, vai lendo coisas mais difíceis, vai lendo coisas mais desafiadoras. O que eu sempre recomendo é assiste filme de criança ou vê canal de criança em inglês no YouTube, isso vai te ajudar. Leia livros infantis. Leia histórias que você já conhece de cabo a rabo. Leia graded readers. Eu vou falar sobre leitura num dos pontos mais à frente, que a leitura para mim é um dos maiores, melhores, mais prazerosos jeitos de ganhar vocabulário e aprender um idioma, absorver a gramática, mas enfim. Não queira começar o seu primeiro dia lendo Shakespeare. Não funciona assim. Não queira, no primeiro dia que você está estudando, que você está ouvindo algo em inglês, entender uma música do Eminem. Não funciona assim. Não queira, na sua primeira semana, no seu primeiro mês estudando inglês, assistir uma palestra de 4 horas em inglês. Calma. Gradualmente você vai chegando lá. Procura vídeos de assuntos do seu interesse. Isso vai ajudar porque você já conhece aquele vocabulário e tem muito cognato, palavras similares. Então, é uma boa. Acabei sem querer já mencionando a dica número 5, que é: usa conteúdos que você já conhece na sua língua. Presta atenção no contexto. É muito difícil já entender áudio de cara. Às vezes tem podcasts que vão falar de assuntos que você domina. Eles vão falar devagar, então pode ser uma boa você ouvir um podcast de um assunto que você já domina, que te interessa bastante, que você já leu, já ouviu muita coisa, já viu entrevistas legendadas, por exemplo. Se tem um filme que você já assistiu 10 vezes, sempre em português, vai lá, assiste ele em inglês. Põe a legenda em inglês também, se você ainda não tá 100% confiante, não tem problema, mas isso vai te ajudar. Tudo que já é conhecido é interessante a gente ver em inglês. Vai ser muito mais fácil. A 6ª dica é: aprenda expressões idiomáticas, ao invés de palavras isoladas. Eu sei que a gente quer aprender todas as palavras do mundo, mas você não precisa delas para se comunicar. Por exemplo, quando você aprende what's up, e aí, beleza? Você não precisa pensar, bom, what é o quê? E up é cima, o que para cima? What is, o que está para cima? Não, porque você já aprendeu que aquela expressão é, e aí, beleza? What's up? Então, aprender expressões vai te ajudar a se comunicar bem, vai aumentar também aquela sensação boa de caramba, tô conseguindo, tô falando. E aí você começa a entender a língua também pelas suas funcionalidades e não só pela gramática isolada de cada coisinha. A dica número 7 é fazer shadowing. O que é shadowing? É basicamente imitar pessoas que já falam inglês. Isso era uma coisa que eu fazia muito e ainda faço quando eu tô aprendendo um idioma, que é, você ouviu uma frase, repete ela igualzinho. Foca em fazer sons parecidos, foca em reproduzir exatamente as palavras que você ouviu. Quando você faz isso, entendendo o contexto que aquela frase foi usada, entendendo a pronúncia, você vai naturalmente saber aplicar aquela frase num contexto da vida real. Então, fazer shadowing é uma forma muito interessante de internalizar a língua, sem passar pela tradução. Dica número 8. Fale sozinho em inglês. Falar sozinho vai te ajudar muito a você aplicar o que você já sabe, colocar todo o seu conhecimento em forma de produção. Você pode escrever também diários e faça as duas coisas. Falar e escrever são habilidades diferentes, mas são interligadas. Escrever sempre vai ser mais fácil do que falar, né? Mas é tão importante quanto. E é só quando a gente está falando, quando a gente está tentando expressar alguma ideia, que a gente percebe as coisas que a gente não sabe. Quando você está tentando falar e não sabe, você fica: gente, mas como é que fala isso aqui mesmo? Mas como é que é essa palavra? Às vezes você nem sabia que você não sabe aquela palavra em inglês. Você só percebe quando você precisa dela. E cadê? Não tem, não sei. E aí nessa hora você vai procurar pesquisar, enfim. Então, muito importante falar sozinho em inglês. Isso vai te ajudar. 9ª dica: assim como a estratégia das fotos, tenta narrar o que você está fazendo.
principalmente depois que você sai do pré-intermediário, né? Você já aprendeu Present Continuous. Vai narrando as sensações, as suas opiniões. Vai associando o inglês com as experiências que você está vivendo. Isso é uma maneira muito interessante de não precisar da tradução, porque você está vendo, tá sentindo, tá ouvindo o que tá acontecendo. E aí, quando você faz isso, você não precisa da sua língua-alvo, porque já tá tudo muito contextualizado. E por fim, leia em inglês. Leia por prazer, leia porque sim. Escolhe um tema que você gosta, escolhe algum autor que você gosta, de repente você já leu algum livro traduzido. Se você não é muito de ler, começa com contos, começa com short stories, mas leia direto em inglês. Treina o seu cérebro para não ficar traduzindo tudo, para deduzir o que será que isso aqui quer dizer e seguir com a leitura. Se você é iniciante, existem livros para alunos iniciantes de várias editoras. O nome deles são Graded Readers. E você consegue encontrar para qual nível que é. Tem bastante imagem, tem bastante desenho. E aí depois você vai aumentando de nível conforme for aumentando o seu entendimento da língua. A leitura é uma forma muito natural e muito prazerosa da gente aprender o idioma sem precisar ficar traduzindo. Então, se você não tem o hábito de leitura, você pode criar esse hábito, isso vai te ajudar horrores a aprender. E não só aprender inglês, né, mas também ganhar um conhecimento de mundo, ganhar uma outra percepção. Eu sou uma grande entusiasta da leitura. Este perfil apoia a leitura para a gente aprender e para a gente ter prazer também em usar esse idioma de uma maneira de fruição mesmo, de aproveitar e não de ter que usar para alguma coisa prática, para monetizar, para ganhar dinheiro, que nem tudo na vida é sobre isso, né, pessoal? Essas foram as minhas dicas. Saiba que, assim, é um processo natural que vai acontecendo. O que você não quer é chegar no avançado tendo que pensar em português e passar para o inglês. Isso é muito cansativo. Aí você não vai aguentar falar meia hora de inglês e já vai estar... Socorro, tô muito cansado. Então, pensar direto em inglês ajuda muito. E é claro, gente, on top of everything, se você puder fazer aula de inglês, faça. Aqui na WeCreate, você pode fazer aula da sua casa, do seu trabalho. Entra lá no nosso site, wecreateidiomas.com, para você pegar mais informações de como funciona o curso. Você pode fazer aula individual, pode fazer em dupla, pode fazer em trio. Nossas turmas têm no máximo 3 alunos. Então, assim, fazer aula, ela vai te catapultar para o avançado e para a fluência. Mas se você ainda não tem condição, todas as outras opções que eu falei, você dá conta de fazer sozinho e vai dar muito certo. Se você tem alguma outra dica que eu não falei nesse vídeo, você quer compartilhar a sua experiência para ajudar outras pessoas, coloca aqui nos comentários. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece de deixar o seu like, a gente tem vídeo no canal toda terça e quinta. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.